Vamos começar agora o capítulo 2. E o capítulo 2 ele trata sobre sistemas de numeração e códigos. Dentro desse capítulo, o que nós vamos abordar são esses tópicos que estão listados nesse slide aqui. O objetivo desse capítulo é aprender a converter um número que está representado em um dado sistema de numeração, por exemplo, decimal, binário ou hexadecimal, para um outro sistema de numeração. A ideia também é abordar o sistema de numeração hexadecimal e destacar as suas vantagens frente, por exemplo, ao sistema de numeração binária. Nós temos ainda como objetivo tratar a representação de números decimais usando o código BCD, e aqui eu deixo destacado que é um código e não um sistema de numeração. E a ideia é explicitar a diferença desse código BCD para um sistema de representação binária. Mais ao final do capítulo, nós vamos introduzir sobre o código Gray, o código Johnson, codificação one-hot e também vamos ilustrar um exemplo de um código alfanumérico. Nesse caso, nós vamos abordar o código ASCII. A ideia é, no fim do capítulo, definir o que são bytes, nibbles e palavras. O que vocês vão perceber? Que, embora nós estejamos cobrindo aqueles tópicos que foram listados no slide anterior, eu rearranjei eles um pouquinho para ficar uma coisa um pouco mais organizada e numa sequência que eu acho mais palpável. Antes de introduzir propriamente o sistema de numeração, eu queria só relembrar como que funciona uma representação qualquer de um número. Então vamos partir da ideia do seguinte: nós temos um número x, e esse número x ele é composto por dígitos do D0 até o Dn. Esses dígitos representam a parte inteira do número. Nós temos um separador, nesse caso aqui a vírgula, e nós temos outros dígitos que representam a parte fracionária desse número, onde o n e o m são números inteiros. Então, o que a gente observa aqui? Que esses dígitos eles são dispostos em posições. Na posição d de menos n até d de menos 1 e na posição d de 0 até d de n. Nós também temos aqui um indicativo de uma base, ou seja, esse número representado por esses dígitos que vão do dn até o d de menos n, eles estão representados numa base b, qualquer que seja essa base. Pode ser uma base 2, uma base 8, uma base 10 ou uma base 16. O que nós teríamos aqui? Base 2, um número representado numa base binária. Base 8, um número representado numa base octal. Base 10, um número representado numa base decimal. Base 16, um número representado numa base hexadecimal. Eu verifico que esse número tem dezão dígitos. A partir dessa representação de um número qualquer nos dígitos do d de menos m até o d de n, eu poderia expressar ele da seguinte forma. Então, nós podemos escrever o x como sendo d de n, ou seja, o primeiro dígito do número, que multiplica a base que esse número está representado, nesse caso, uma base genérica b, elevado à posição que esse número está. Por exemplo, nesse caso, o nosso dígito está representado na posição n. Então, esse primeiro dígito eu poderia escrever como d de n vezes b, que é a base desse número todo, elevado a n. Ou seja, aqui nós temos a potência de n, dado que ele está na enésima posição. E assim eu vou fazendo com os demais dígitos, que estão aqui. Vou pegando o d de n-1, n-2, até chegar no d de 0. Somando, né? O dígito 0, então d0, vezes a base de representação, nesse caso, base b, elevado à potência 0. Com a parte fracionária, eu faço a mesma coisa. Então, eu teria d de menos 1, está aqui, vezes a base b, está ali, elevado à posição que ele está, menos 1. E assim eu vou indo até o final. Então, a ideia aqui é a seguinte: eu posso escrever esse número x como uma soma de diferentes termos, e esses diferentes termos eles são representados por dzinho, ou seja, o valor do dígito, vezes a base, elevado à potência, e representa aquela posição do dígito. Essa representação ela vale para diferentes sistemas de numeração posicionais.
E o que nós vamos perceber aqui? Nós vamos perceber que uma vez que a gente entende esse formato, eu consigo aplicar essa mesma ideia na representação binária, na representação octal, decimal e hexadecimal. Vamos começar pensando no caso mais simples, no caso de um sistema de representação decimal. Então, o que nós temos? O sistema decimal ele é composto por 10 símbolos ou 10 dígitos. Quais seriam esses 10 símbolos ou 10 dígitos? Do 0 até o 9. Nesse caso, por ser um sistema de numeração decimal, a nossa base é naturalmente 10. Então, quer dizer, o nosso número, qualquer que seja, ou com quantos dígitos ele tem aqui, do D de n até o D de menos m, ele vai ser representado na base 10. É um sistema posicional por quê? Porque a posição em que o dígito ocorre importa. Nesse sistema de representação, o que nós temos é que o dígito mais à esquerda é o MSD, ou seja, dígito mais significativo, e o dígito menos significativo é o LSD, que está mais à direita. Aqui, observem que nós usamos o D de dígito, e depois, quando a gente passar para o sistema binário, esse D vai ser substituído por bit. Então, bit mais significativo ou bit menos significativo. A ideia da palavra dígito ela é derivada do dedo. Então, nós temos 10 dedos. Nesse contexto, como é que eu poderia representar esse número 2745,214 que está na base 10? A ideia aqui é bastante simples, né? Então, a base que nós temos esse número representado é a base 10. Logo, eu poderia representar esse número como sendo 2, que é o primeiro dígito, vezes a base, nesse caso a base é 10, elevado à posição que esse dígito ocorre. Então, nós temos aqui a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Então, nós teríamos 10 elevado a 3. Mais, o segundo dígito é o 7, vezes 10 elevado a 2, mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0, mais 2 elevado à posição que nós temos aqui. Então, nós temos aqui o menos 1, menos 2, menos 3. Então, seria 10 elevado a menos 1, mais 1 vezes 10 elevado a menos 2, mais 4 vezes 10 na menos 3. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente pode escrever aquele número que nós temos ali, que está representado na base 10, como uma soma de diferentes termos que estão representados nessa base. E a posição que nós temos ali, o dígito, é o que acaba aparecendo no expoente ali da nossa base. Então, nós temos para o primeiro dígito 2 vezes 10 na 3, depois 7 vezes 10 na 2 e assim sucessivamente. Aqui eu deixo um exemplo só ilustrativo, né, desse resultado. Mas a ideia aqui é o quê? É entender que a posição que o dígito está importa e esse dígito vai ser multiplicado pelo valor da base, nesse caso a base decimal, base 10, elevado ao expoente ali que é representado pela posição que esse dígito ocorre. Aqui eu trago só um exemplo ilustrativo, né, como é que funcionaria um sistema de contagem decimal, não que tenha alguma surpresa para nós, né? Basicamente vai do 0 ao 1, 2, 3 até o 9. Depois, quando você soma 1 no 9, aparece vai 1 para o próximo dígito e reseta aqui. Então, começa a contagem do 0 de novo. Então, 0, 1, 2, 3 e tal. E aí tem o dígito 1 na frente e assim vai indo, né? Até, nesse caso que está em tela, até o 999. Nenhuma surpresa aqui, né? Então, a pergunta que eu faço agora é, com D dígitos decimais, quantos números diferentes eu posso representar? Então, o que nós podemos concluir aqui é que com Dzão dígitos eu posso representar 10 elevado a Dzão números. E esses 10 elevado a Dzão números estariam na faixa do 0 até o 10 elevado a Dzão números menos 1. Ou seja, o primeiro valor que eu estou representando é o 0 e o último valor seria, por exemplo, tudo 9 ali, né? Daí depende de quantos dígitos você tem. Então, esse é o resumo dessa ideia que eu queria passar nesse slide aqui, né? Então, nós teríamos 10 elevado a Dzão números diferentes. O primeiro número é o 0.
e o último número é o 10 elevado a adesão menos 1. Agora, vamos ver como é que a gente adapta tudo isso que a gente viu para o caso do sistema de numeração binária. E aqui vocês vão perceber que começa a ficar simples quando a gente entende usando essa representação de base. Então, no sistema binário, nós temos dois símbolos, ou seja, dois dígitos. Que símbolos seriam esses? Ou o 0 ou o 1. Por ter dois símbolos, nós estamos então falando de um sistema que está representado na base 2. É também um sistema posicional, ou seja, onde esse 1 ou 0 ocorre, importa. Em um número binário, nós temos, por exemplo, o LSB, ou seja, o bit menos significativo, que é o bit mais à direita. E nós temos o MSB, que é o bit mais significativo, ou seja, o bit mais à esquerda. Agora vamos ver como é que a gente pode representar esse número binário, que está na tela, usando esse conceito de base. Então, o que nós identificamos aqui? Que a base que esse número está representado é 2. O primeiro dígito aqui está na posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Então, o nosso primeiro dígito seria 1 vezes 2, que é a base, elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Mais o que nós temos ali do lado direito, que seria o 1 aqui que está na posição menos 1, o 0 que está na posição menos 2 e o 1 que está na posição menos 3. Temos aqui, que seria então 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais 0 vezes 2 elevado a menos 2, mais 1 vezes 2 elevado a menos 3. Então, se concluir então que esse primeiro 2 elevado a 3 aqui é igual a 8, 8 vezes 1 é 8, aqui 0 vezes qualquer coisa é o próprio 0, 2 elevado a 2 é 4, vezes 1 fica o 4, mais 1 vezes 2 elevado a 0 aqui vai ser 1 vezes 1, então vai dar 1, 2 elevado a menos 1 é 0,5, 2 elevado a menos 2 é 0,25, 2 elevado a menos 3 é 0,125. Então, nós teríamos aqui mais 0,5, 0 vezes 0,25 é 0, e 1 vezes 0,125, que daria o próprio 125. Então, está aqui. Logo, o que nós temos, então, é 8 mais 4, 12, vai dar 13 aqui, vírgula 0,5 mais 125, que daria 625. Esse número agora está representado na base 10. Afinal de contas, nós saímos da representação binária e agora obtivemos uma representação decimal desse mesmo número. Daí a importância da gente sempre colocar qual que é a base que nós estamos operando. Então, por exemplo, de um lado aqui, nós poderíamos colocar 10, 11, 101 na base 2. Então, eu sei que o que está na esquerda aqui é binário, que é igual a 13,625 na base 10. Então, eu sei que esses dois números agora são equivalentes, porque um está representado na base 2 e o outro é a representação daquele mesmo número, só que agora na base 10. Quando a gente esconde ou não coloca a base que esse número está representado, especialmente quando a gente entra com outro tipo de codificação, acaba perdendo a referência do que é isso aqui. Então, é sempre importante indicar em qual base que aquele número que nós estamos trabalhando está representado. Então, temos aqui nossa representação. Deixei aqui só o resultado, mas vocês percebam que uma vez que a gente coloca nesse formato de a base é essa, a representação é essa, eu consigo rapidamente caracterizar ali que número que eu estou falando. Bom, agora vamos pensar como que funciona a contagem no caso de um sistema de numeração binário, né? Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos a posição 0, então seria o 0 decimal, e a gente observa que nesse caso nós temos 4 bits, né? Então, 0, 0, 0, 0. Para contar 1, ou seja, para ter um incremento de uma posição, o que acontece? No bit menos significativo, ou seja, no LSB, eu somo 1. Então, daqui para cá, agora eu tenho 1 nessa posição. Ok? O que isso aqui representa no contexto decimal? Representa o nosso 1 decimal. Quero somar mais 1. Então, eu vou somar 1 na última posição. 1 mais 1 dá 10, no caso binário, ou seja,
vai 1 para o próximo dígito e fica 0 nessa posição aqui. Isso representa o quê? O nosso 2 decimal. Quero somar mais 1 dessa posição para essa. Então, eu venho aqui, somo 1, 0 mais 1 é 1. Então, eu tenho agora 11 aqui. E assim eu vou indo. Sempre que estoura o último item, ou seja, que eu faço 1 mais 1, isso implica em vai 1 e sobra o 0 naquela posição. Tal como a gente pode ver na próxima linha. Por exemplo, se eu daqui para cá eu somei mais 1, então 1 mais 1 dá 0, vai 1, aí somaria com esse 1 que está aqui, então daria 10 de novo, sobra o 0 aqui, vai 1 para o próximo dígito. E assim vai indo até eu chegar na última posição, que seria o 1. Isso equivaleria a uma contagem de 0 até 15, por exemplo. Agora a pergunta é, se eu estou pensando num sistema de numeração binário, com dzão bits, quantos números diferentes eu posso representar? No sistema binário, a base é 2. Logo, eu posso representar 2 elevado a d números diferentes. E esses números diferentes, eles iriam do 0 até o 2 elevado a d menos 1. Só aqui na representação decimal, só para ficar fácil ali da gente interpretar, né? Ou da posição tudo 0 até a posição tudo 1. Se for pensar no contexto binário. Então, eu teria aqui a posição tudo 0 até a posição em que eu tenho tudo 1. Então, essa seria a minha representação na base 2. A ideia aqui é, com dzão bits, eu consigo representar 2 elevado a dzão números diferentes. Aqui deixo só o resumo disso, né? Mas é essa mesma ideia. Só é importante colocar aqui que isso aqui seria a base 10. Então, eu trago aqui alguns exercícios. A ideia é só fixar esses conceitos da representação do sistema de numeração binário, né? Então, a ideia do primeiro item aqui, do item A, é fazer a conversão de um número binário, ou seja, representado na base 2, para o seu equivalente decimal. Então, a ideia aqui é ir do binário para o decimal. Então, binário, base 2. A posição aqui, a primeira, seria potência de 0, depois potência de 1, potência de 2, potência de 3, de 4, 5 e 6. Logo, eu poderia escrever isso aqui como sendo 1 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Ok. Aí eu tenho aqui 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, aqui vai dar 2 elevado a 2 é 4, vezes 0 é o próprio 0, 2 elevado a 3 aqui vai dar 8, 2 elevado a 4 dá 16, vezes 0 é o próprio 0, 2 elevado a 5 dá 32, 2 elevado a 6 dá 64. Então, nós temos aqui 64 mais 32, mais 8, mais 2, mais 1. Então, aqui daria 96 dos dois primeiros, com mais 10 aqui daria 106, com mais esse 1 aqui daria 107 na base 10. Então, observe que eu estou deixando destacado aqui qual é a base de representação, para que a gente não tenha problemas. Com isso, eu posso escrever como uma igualdade, esse 11, 0, 1, 0, 1, 1 na base 2 é igual a 107 na base 10. Se eu omito a base, essa igualdade aqui não é verdadeira, isso não existe. No item B, a pergunta é, qual o número binário seguinte a esse 10, 111? Pensando numa sequência de contagem. Então, numa sequência de contagem, o que nós faríamos aqui? Nós iríamos somar 1 na última posição. Então, eu vou somar 1 na última posição aqui. Isso implicaria o quê? 1 com 1 dá 10, ou seja, fica o 0, vai 1. 1 com 1 dá 10, fica o 0, vai 1. 1 com 1 dá 10 de novo, fica o 0, vai 1. 1 com 0, e esse outro 0 aqui, né? Fica 1. Aqui, 1 mais 0. Logo,
o próximo dígito aqui no sistema de contagem seria, então, 11.000 na base 2. Qual o maior número decimal que pode ser representado usando 8 bits? Então, aqui vem aquela ideia do seguinte. Se eu tenho 8 bits, eu posso representar 2, que é a base binária, elevado a 8. Isso aqui daria 256 números possíveis. E esses 256 números possíveis, eles estariam dentro da faixa de 0 até 256 menos 1, ou seja, 255. Então, eu posso representar números no contexto decimal que vão de 0 até 255, isso na base 10. Então, o maior número decimal a ser representado com 8 bits é 255. Qual é o menor número decimal que pode ser representado usando 12 bits? Aí fica bastante óbvio, né? Pode ser representado o 0 na base 10, né? Não importa quantos bits eu use, o menor número decimal que eu vou representar vai ser o próprio 0. Então, não vai mudar nada ali para nós. Aqui eu deixo as respostas, caso vocês queiram conferir depois esse resultado. Então, o que nós vimos agora, né? Nós vimos como sair de uma representação binária para o decimal. A pergunta agora é, e como é que eu converto do decimal para o binário? Aí temos duas maneiras, as duas maneiras bastante diretas e óbvias para fazer essa conversão. Primeira maneira seria o quê? Pegar aquele número decimal que nós temos, então, nesse caso aqui o 45, claramente expresso na base decimal, então tem o 10 ali, e decompor ele como uma soma de termos que são potência de 2. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Expressamos o nosso 45 como 32 mais 8 mais 4 mais 1. Somando isso, eu volto para o 45. O próximo passo é o quê? Escrever esse número como 2 elevado a alguma coisa. Então, por exemplo, 2 elevado a 5 vira 32. Aqui eu teria 2 elevado a 4. Então, 0 vezes 2 elevado a 4. Depois eu teria 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai dar 8. 2 elevado a 2, 4. Aí eu teria 0 vezes 2 elevado a 1 aqui. Não vai dar nada ali. E 2 elevado a 0. Então, o que eu percebo? 32 vira 2 na quinta. O 8 vira 2 na terceira. O 4, 2 na 2. E o 1, 2 na 0. Eu só coloquei esses dois zeros ali nas posições específicas para indicar que a representação binária precisa ter o dígito de cada uma das posições. Então, aqui seria equivalente a dizer o quê? A dizer que eu tenho 1 vezes 2 elevado a 5. Está aqui o nosso primeiro 1, da primeira posição. Depois eu teria 0 vezes 2 elevado a 4. Está aqui o próximo dígito. Depois eu teria 1 vezes 2 elevado a 3. Está aqui o próximo dígito. Depois 1 vezes 2 elevado a 2. Próximo dígito aqui. 0 vezes 2 elevado a 1. Está aqui o próximo dígito. E por fim eu teria 1 vezes 2 elevado a 0. Está aqui o último dígito. Então, escrevendo aquele número como uma soma de termos que são potência de 2, fica bastante direto para identificar qual seria a representação binária equivalente. A outra forma é usando divisões sucessivas, né? E a ideia de usar divisões sucessivas é quando a gente tem um número maior, que às vezes fica mais fácil de você representar, quando não é muito óbvio ou explícito quais são os termos que são potência de 2 que você teria que decompor ali o teu número. Então, a ideia aqui é a seguinte, é realizar divisões sucessivas no número decimal que a gente quer converter, até obter, ao final desse conjunto de divisões sucessivas, 0. Então, vamos pensar num caso bem simples. Nós temos o 25 e a ideia é converter o 25, que está representado na base 10, para alguma coisa está representado na base 2. O que nós faríamos? Vamos pegar o 25 e dividir pelo valor da base. Nesse caso, a base é 2, porque nós estamos trabalhando com um número binário. 25 por 2 não dá um valor inteiro. Então, o que eu tenho que fazer? Pego 24, divide por 2, vai dar 12, com o resto dessa divisão 1. Esse resto da primeira divisão vira o bit menos significativo. Então, está aqui o 1. Depois eu pego o que sobrou da divisão, então 12, e divido novamente por 2. Então 12 por 2 dá 6, com o resto 0, afinal de contas dá uma divisão inteira ali. Esse resto é o próximo dígito do meu número binário aqui. Aí eu pego o 6 de novo,
divido por 2, vai dar 3, com o resto 0. 0, próximo dígito binário aqui. Pego 3, divido por 2, vai dar 1, com o resto 1. Ou seja, não dá uma divisão inteira. Esse resto 1 vira o próximo dígito binário, sem problema. Depois eu pego 1 e divido novamente por 2. O que vai acontecer no último caso? Que eu vou ter 0, ou seja, eu não tenho como obter um número inteiro, uma divisão inteira, e o resto é 1. Logo, eu sei que eu cheguei ao final dessa representação, ou seja, o final dessa divisão, e esse último 1 que eu tenho aqui é então o meu bit mais significativo. Com isso, eu consigo agora escrever então que 25 na base 10 é igual a 11,001 na base 2. Fazendo o quê? Fazendo divisões sucessivas naquele número decimal, levando em conta que a base aqui é 2. Como é que então eu converto esse 37 para a representação binária? Podemos usar os dois caminhos aqui que nós discutimos. Então, na abordagem 1, o que nós poderíamos fazer? Escrever esse 37 na base 10 como uma soma de termos que são potentes de 2. Por exemplo, poderia escrever ele como sendo 32 mais 4 mais 1. Até aqui, sem grandes emoções. Tudo na base 10 ainda, né? Uma soma de termos na base 10. E eu poderia escrever isso aqui como sendo 2 elevado a 5, vai dar o meu 32, mais 2 elevado a 2, que vai ser o meu 4 ali, mais 2 elevado a 0, que é o meu 1. Ou ainda, poderia escrever como sendo 1 vezes 2 elevado a 5, mais 0 vezes 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Logo, capturando ali os dígitos que estão na frente desses termos que são potentes de 2, eu concluo então que eu tenho 1, 0, 0, 1, 0, 1 na base 2. Então, com isso, eu acabei de fazer a conversão de decimal para binário, pensando em expressar aquele número decimal como uma soma de termos que são potentes de 2. E aqueles termos que não existem, ou que não são necessários, eu simplesmente faço 0 vezes a base elevada à potência que estaria aquela posição ali. Na abordagem 2, o que nós vamos fazer? Pegar o 37 e dividir pela base, ou seja, dividir por 2. Isso daria o quê? Daria 18 com o resto 1. Então, 2 vezes 18 dá 36. Com esse resto 1, eu fecho o que eu preciso. E esse 1 aqui é o meu dígito menos significativo, ou seja, é o meu LSB. Então, o primeiro dígito da minha representação binária é esse cara aqui. Depois, eu vou pegar esse 18 e vou dividir novamente por 2. Então, 18 por 2 vai dar 9 com o resto 0. Ok, esse resto 0 vira o meu próximo dígito binário. Então, está ali, resto 0. Depois eu pego o 9 e divido por 2 de novo, que vai dar 4 com o resto 1. Esse próximo número é o meu próximo dígito binário. Pego o 4, divido por 2, vai dar 2 com o resto 0. Está aqui. Depois eu pego o 2, divido por 2, vai dar 1 com o resto 0. Está ali. E depois eu pego esse 1 aqui, divido por 2, que vai dar 0 com o resto 1. Quando eu atinjo esse último 0 aqui, ou seja, quando eu vou fazendo a divisão sucessiva e no final eu tenho 0 com o resto, nesse caso 1 aqui, né? Eu sei que eu cheguei ao final da minha divisão e aí esse último dígito aqui vai ser o meu dígito mais significativo, ou seja, é o meu MSB. Portanto, eu concluo então que aquele 37 na base 10, ele vira 100, 101 na base 2 que está aqui. Então, tanto faz um caminho quanto o outro. Então, temos aqui uma abordagem ou outra, só para reforçar, caso vocês queiram conferir depois. E como é que eu lido quando eu tenho números que não são inteiros, ou seja, com números fracionários? Nós vínhamos até então trabalhando apenas com essa parte, ou seja, com a parte dos números inteiros. O que nós estávamos fazendo? Vai realizando divisões sucessivas por 2,
vai pegando do bit menos significativo até o bit mais significativo, utilizando ali os restos da divisão. Por outro lado, quando eu trabalho com a parte fracionária, que seria essa parte aqui, ao invés de dividir por 2, eu vou multiplicar essas partes fracionárias sucessivamente por 2. E eu vou pegando como resultado as partes inteiras para compor o meu número binário. Aquele separador, no caso a vírgula, vai se manter inalterado na minha representação. Vamos pegar um exemplo aqui, só para que a gente possa entender a ideia, né? Nós temos 3,25 e a ideia é representar isso no contexto binário, né? Então, como que a gente poderia fazer isso, né? Então, a parte inteira, que seria esse nosso 3, na base 10, eu posso aplicar aquela abordagem de divisões sucessivas, ou eu posso simplesmente representar como potência de 2, né? Então, eu teria aqui 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Logo, isso aqui poderia se reduzir de forma direta a 11 na base 2. Então, o 3 na base 10 vira 11 na base 2, sem grandes emoções até aqui. Agora, eu tenho que pensar o que eu vou fazer com esse 0,25. E ao invés de aplicar divisões sucessivas, eu vou aplicar multiplicações sucessivas por 2. Ao invés de olhar para o resto, eu olho para a parcela inteira do número agora. Então, vamos pegar aqui o nosso 0,25 na base 10 e vamos multiplicar isso por 2. O que eu vou observar? Eu vou ter 0 e como resto aqui eu vou ter 0,25. Por quê? Porque eu estou interessado na parte inteira. O que é a minha parte inteira? Vai ser 0 aqui. Depois eu pego esse 0,5 e multiplico por 2 novamente. O que eu vou verificar? Eu vou ter 1 com o resto 0 agora. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que esse primeiro valor aqui seria o meu dígito mais significativo da representação da parte fracionária. E esse último valor aqui seria o meu dígito menos significativo da parte fracionária. Então, eu teria aqui alguma coisa como vírgula 0,1 na base 2. Ou seja, compondo agora essas duas partes, eu tenho, então, 11,01 na base 2. Então, isso seria igual ao meu 3,25 na base 10. Como é que eu posso checar se esse negócio faz sentido? Usando aquele conceito da representação no contexto de base. Então, nós temos aqui que 11 seria 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, mais, aqui nós teríamos posição menos 1, aqui nós teríamos posição menos 2. Então, seria 0 vezes 2 elevado a menos 1, mais 1 vezes 2 elevado a menos 2. Logo, eu tenho desses primeiros números aqui, eu teria 3 mais 2 elevado a menos 1 vezes 0 é o próprio 0, então isso aqui é 0. 2 elevado a menos 2 vai dar 0,25 vezes 1 é o próprio 0,25, mais 0,25. Ou seja, 3,25 na base 10. Portanto, que eu concluo aqui que essa representação que nós fizemos aqui, de um número fracionário, no contexto binário, é válida. Aqui eu deixo a resposta, desenvolvimento passo a passo, mas é bastante simples, tal como a gente acabou de fazer.